nós gostaríamos de dizer que pontualmente às 15 horas nós damos início, né, às nossas atividades, tanto aqui presencialmente, quanto aqui pelo nosso canal oficial aqui do Instagram. Mas, como sempre, eu gosto de fazer aquela pergunta, né? Hoje eu estou vendo muitos rostos novos, então eu gostaria de saber quem está vindo pela primeira vez aí do Aveluz, se pudesse levantar a mão, lá no fundo, alguém novo aí? Olha aqui que maravilha, e desse lado aqui, olha aí que beleza, que bacana. Pois então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. O Aveluz, como vocês têm acompanhado a gente pelo Instagram, é um centro espírita que tem como objetivo acolher as pessoas que nos procuram, né? Aqui nós desenvolvemos uma série de atividades, dentre elas a gente começa pela palestra pública, que começa impreterivelmente às 15 horas. Após a palestra pública nós temos o atendimento médico espiritual, que as pessoas geralmente chegam um pouco mais cedo, a partir das 2 horas da tarde, pegam a fichinha ali na nossa recepção. Nós temos também o diálogo fraterno, nós temos o passe simples, passe de desobsessão, e ao mesmo tempo em que está acontecendo a nossa palestra pública, nós temos a evangelização juvenil e a evangelização infantil. Portanto, se alguém trouxe alguma criança ou algum jovem e tiver o desejo, pode encaminhar para os dois setores. A evangelização infantil nossa fica ali ao fundo e a evangelização juvenil fica aqui no nosso interior da casa. Bom, hoje eu gostaria de trazer para vocês alguns recados importantes. O primeiro deles nós gostaríamos de lançar aqui, não é bem uma campanha, mas é um alerta. Nós, não sei se vocês sabem, nós temos um outro centro espírita que é irmão do Aveluz, que é o Luz de Maria, que atende no município de São Miguel do Gostoso, né? E a gente, esse final de semana agora, sexta-feira, houve atendimento lá, e foi percebido uma necessidade importante que a gente queria trazer para vocês e compartilhar com vocês. Lá nós estamos precisando de uma cadeira de rodas, tá? Então houve a necessidade de auxiliar uma pessoa com dificuldade e a gente não conseguiu porque, de fato, lá nós não disponibilizamos dessa cadeira de rodas. Então a gente queria dizer para vocês o seguinte: se alguém aqui souber algum canal de doação de cadeira de rodas, se alguém quiser fazer alguma doação, se alguém tiver uma cadeira de rodas que não use em casa, que nos procure aqui mesmo, no próprio Aveluz, aqui, qualquer uma das pessoas que estão trabalhando, ou mesmo, se precisar, pode fazer o contato via direct, tá certo? E aí a gente vai ficar muito grata com essa doação, tá bom? A gente conta com essas ajudas para que a gente possa ajudar sempre, cada vez mais, a quem a gente puder ajudar, tá bom? Então esse seria o nosso primeiro recado da tarde de hoje. O segundo recado que eu gostaria de trazer para vocês, que eu acho que é muito salutar, é a respeito da literatura que a gente dispõe aqui na nossa livraria. Hoje a gente teve uma remessa enorme de livros que chegou, e as meninas ali da nossa livraria estão organizando, né? Mas eu queria fazer a propaganda de 3 exemplares hoje. Um deles, eu acho que todos devem conhecer, se não conhecem é uma boa oportunidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? É um livro muito bacana, básico da doutrina espírita, que nos traz orientações muito importantes para o nosso processo de reforma íntima, de conhecimento da própria doutrina espírita, né? Traz, para quem não conhece o livro, traz passagens de Jesus, exemplos, né? Faz uma explicação importante. Então, esse livro, nesse modelo, né, nesse formato, ele está sendo vendido a R$12 ali na nossa livraria. Então, é um livro que quem puder ter, se já tem, que bom, puder presentear, é um grande presente. Os outros 2 livros que eu gostaria de falar com vocês se referem a esses livros aqui, que acredito eu, algumas pessoas já tenham feito esses estudos, algumas estão fazendo, mas enfim, é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1 e o tomo 2. Então, para quem tiver interesse de se aprofundar, nós temos disponíveis esses livros na nossa livraria, tá? Esses livros, eles falam, né, eles orientam um tipo de estudo que é muito comum no Espiritismo, chamado ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.
Então, muito interessante, algumas casas espíritas oferecem esse tipo de estudo, a nossa casa não tem ainda a disponibilização desse estudo, mas a gente tem essa literatura já disponível para vocês. Então, quem tiver interesse, procure ali a nossa livraria, tá bom? Então, muito bem, depois desses recados, vamos passar então para a segunda etapa da nossa tarde de hoje. Eu trouxe hoje para a gente um texto para o nosso exórdio, vou pegar aqui. Trouxe um texto de um livro intitulado Ajuda-te, do nosso irmão Frederico Menezes, ditado pelo Espírito de Marta. Um livro bem curtinho, mas com mensagens muito bonitas. E hoje, como nosso irmão Costa vai falar sobre as máximas do Espiritismo, nós elegemos esse texto aqui, que eu acho que tem muito a ver com a tarde de hoje, cujo título é Ir à Luta. Começa assim: buscai e achareis. Não te canses de laborar. É da lei que o que buscamos encontremos, se positivo ou negativo, pois somos responsáveis pelas próprias obras. Busca os teus sonhos com ardor, sonhos nobres, firmes, positivos. Cria ao teu redor uma atmosfera de realizações morais. Busca primeiramente este reino de luz, e o resto virá por acréscimo. Necessitamos envidar esforços. A porta da realização não se abrirá sozinha. É preciso que a empurremos, que a toquemos para que ela sinta-se procurada. A vitória é questão de tempo, e o tempo será resultante do nosso dinamismo, da nossa convicção. A lei é sábia, constante e justa. Quem a procura, a encontrará em sua previdência. Quem recorre à sua grandeza, sabe-lhe providente. Vai à luta com os mais belos sentimentos e a mais profunda disposição. Ilumina-te com o farol da confiança e atravessa os desafios com o archote da fé inquebrantável. Usa o Evangelho como teu instrumento do dia a dia. Ele é prático e é o rumo para as mais belas realizações. Afinal, o Deus dos céus é o Deus da terra. Tudo lhe pertence e tudo caminha para os seus desígnios. Que assim seja. Esta fala nos mostra que estamos em constante processo de evolução e luta, né? E que tenhamos a boa vontade para a luta. E aproveito esse momento de hoje para agradecer todos os trabalhadores e trabalhadoras do Aveluz, que vêm todo domingo aqui se dedicar, trazer um pouco do seu tempo e um pouco do seu amor e compartilhar com todos nós. Então, gratidão a todos e a todas que aqui estão. E aos que estão frequentando também, muita gratidão por vocês se disponibilizarem a estar conosco, partilhando essas tardes de domingo. Bom, então, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria então da gente fazer agora a nossa prece inicial. Quem se sentir confortável, pode fechar os olhos. Quem preferir ficar com os olhos abertos também pode ficar com os olhos abertos, mas que possamos mentalizar, respirar profundamente, perceber a natureza que nos cerca, a espiritualidade amiga que aqui está conosco. Gostaríamos de agradecer por mais essa tarde de vivências, de experiências, de busca pela cura, de busca pelo autoconhecimento. Gostaríamos de agradecer à espiritualidade amiga, a Jesus, o nosso guia e mestre. Que possamos ter uma tarde de muita paz, que nossos corações sigam serenos, com muita consciência e com muito amor. Lembrando que a nossa reforma íntima acontece na medida da nossa vontade e da nossa disponibilidade. Que possamos seguir todos juntos nesta caminhada da evolução. Que assim seja.
Ou então gostaria de chamar o nosso irmão Costa, que vai falar sobre as máximas do Espiritismo hoje. Irmão, é com você. Queridos irmãos, queridas irmãs, nas duas dimensões da vida, que a paz do Cristo reforce em nós a certeza de que não há felicidade sem amar servindo e sem servir amando. Muito boa tarde e sejam todos muito bem-vindos a esta casa de caminho. A nossa reflexão de hoje, conforme nos foi proposta, está numa obra pouco conhecida até mesmo do público espírita, que é o Espiritismo na sua mais simples expressão. E essa obra, ela traz no seu primeiro capítulo um histórico de todo o nascimento, não do espírito, mas a doutrina espírita, enquanto doutrina, enquanto filosofia, enquanto norte para a nossa caminhada. Traz também um resumo de todos os ensinamentos que estão contidos no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na Gênesis, no Céu e Inferno, Livro dos Médiuns. Mas nos ateremos ao terceiro capítulo desta obra, que trata das máximas, ou seja, o que é máxima? É aquilo que é o topo, aquilo que é o mais importante. Não que a gente tenha coisas desimportantes, para fazer aqui o neologismo, né, Michele? Desimportantes na doutrina espírita. Não há. Até hoje eu estou há quase 40 anos na doutrina espírita e ainda não encontrei nada que fosse desinteressante. Nada. Mas vamos seguindo, vai continuando estudando. Em busca do que é desinteressante, não. Em busca de cumprir a primeira máxima que a doutrina espírita nos orienta, que é o ser melhor. E quando nós pensamos na perspectiva do ser melhor, muitas vezes nós estamos buscando elementos de comparação do qual eu deva ser melhor. Eu tenho que ser melhor do que fulano, eu tenho que ser melhor do que minha mãe, eu tenho que ser melhor do que meu pai, eu tenho que ser melhor do que meu irmão, que minha irmã, porque fulano faz isso e eu não posso fazer isso. A essência da doutrina espírita não está na comparação com o outro, mas na comparação consigo mesmo. Então é preciso, e a primeira máxima é que nós possamos ser melhores todos os dias do que nós mesmos. Eu venho de rádio, né? Depois me tornei professor, mas eu venho de rádio. Foram 25, 26 anos de rádio. E lá final dos anos 70, eu já virei o cabo da Boa Esperança, tá? Então, assim, naquele período, final dos anos 70 para o início dos anos 80, existia um programa, uma rede no Brasil inteiro, e tinha um cara que era astrólogo, e me interessa, alguns vão lembrar aqui, aqueles que, como eu, já estamos mais perto de volta para casa, que já cumprimos nossas missões. Existia um cara chamado Omar Cardoso Filho, alguns vão lembrar desse nome. E o que nos interessa desta figura é um jargão, uma frasezinha que ele sempre encerrava o programa: vou cada vez melhor. E aí muitas vezes, o que eu busco trazendo essa frase? Quantas vezes nós já somos capazes e temos condições de dizermos vou cada vez melhor? Porque muitas vezes o nosso melhor ainda está posto no elemento material. O nosso melhor, muitas vezes, ainda está posto na perspectiva do ter. E aí, Graziela, eu tenho que ter o celular, a última moda, porque senão eu não sou gente. Eu tenho que ir para a Disneylândia. Eu tenho. E nesse processo, nós acabamos nos esquecendo de ser. E eis a grande base. O ter, dentro da medida da nossa necessidade, perfeito. Mas que nós não façamos desse ter a razão do meu existir, a razão da minha existência terrestre.
mas que o ser melhor, ser bondoso, ser caridoso, ser fraterno, ser compreensivo, ser indulgente, ser capaz de perdoar, essa sim seja a essência do nosso viver dia após dia. Então, a doutrina espírita nos traz essa ideia de que o nosso objetivo essencial, primeiro, é o de ser melhor. E nós não precisamos de muita coisa para ser melhor. Há um elemento básico que a gente não compra em farmácia, não encontra no supermercado, não adianta buscar na Shopee porque não tem. Esse elemento está em nós. É a vontade de ser melhor. E essa vontade motivando as ações de sermos melhor. E como é que eu posso ser melhor? Primeiro, me reconhecendo como espírito em processo de aperfeiçoamento. Que tenho os meus lamentos, os meus queixumes, mas eu compreendo que o outro também tem. E que o outro não é maior e nem maior e nem mais doloroso do que os meus próprios queixumes. Temos os nossos queixumes individuais. Mas, quando não deixamos que esses queixumes sejam a direção para o qual nós caminhamos, nós compreendemos de que caminhar para frente é caminhar para ser melhor. E ser melhor é compreender que nesse processo eu vou me transformando do espírito rebelde, da pessoa ainda presa às viciações terrenas, para uma perspectiva na qual eu encontro um elemento moral no qual a gente possa reproduzir o exemplo que Jesus nos apresenta quando nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ora, só é capaz de amar, e essa é uma outra máxima do Espiritismo, só é capaz de amar o outro quem já descobriu a capacidade de amar a si próprio. Eu não consigo amar o outro verdadeiramente se efetivamente eu não me amo. E se eu não me amo, eu vou estar sempre sendo aquela pessoa que me coloco como coitadinho, como mais sofrido, como abandonado da sorte, né? Me coloco como o pior dos seres. E a doutrina espírita está lá nos chamando a atenção de que não, você não é coitadinho. Você é responsável pelas escolhas que você faz a cada dia e que você colhe aquilo que você semear. Eu gosto muito de uma figura, né, de uma analogia do caroço de milho. E aí eu quero propor a vocês aqui um desafio. Aí no seu canto mesmo, pense em um caroço de milho. Você tem um caroço de milho na sua mão. Imaginaram esse caroço de milho? Vai lá no quintal, pega um pedacinho lá do terreno, lá do quintal e tal, e abre lá um buracozinho, bota adubo, cuida direitinho, né? E planta o seu caroço de milho. Você plantou um só. E você cuidou para que aquele caroço de milho, as aves não venham desenterrar e comer, né? Você adubou, você teve o cuidado de aguar todos os dias, também não aguar em excesso. E nasceu um pé de milho. Um caroço, um pé de milho. Mas você continuou cuidando daquele pé de milho com muito amor. Você tratou para que a lagarta não viesse comer as folhas, não viesse atacar aquela pequena planta, né? Para que não fosse derrubada por qualquer vento. Então você cercou e continuou cuidando, né? E aquele pé de milho cresceu. E foi que você continuou cuidando. E nesse crescimento, um pé de milho que normalmente você não tem tantos cuidados assim, vai te dar 2 espigas. É o natural, 2 espigas. Mas se você cuidou com amor, ela vai te dar 3 espigas. Todas rechonchudas e com grãos bem grandes, com caroços bem grandes. Assim também é com a vida. Quando nós cuidamos desse nosso existir, tal como esse caroço de milho, nós certamente colheremos esses benefícios na forma de amor,
de serenidade, de autocompreensão, de autodescoberta. Eu já descobri que isso aqui não é muito legal, vou deixar para lá. Vou passar a seguir uma outra direção. E a cada dia nós vamos compreendendo que, assim como aquele caroço de milho transformou-se em centenas, centenas e centenas de caroços de milho, também as nossas escolhas, as nossas atitudes vão também transformar-se em centenas e centenas e centenas de consequências. E aí quando a gente fala de consequência, já pensa em coisa ruim, né? Não, consequência é aquilo que acontece depois, em função de. As consequências são boas ou más, dependendo de que semeadura eu fiz. Se eu semeei a inveja, a discórdia, o rancor, o ódio, a ira. E vamos lembrar sempre o seguinte, essas coisinhas, rancor, ódio, ira, raiva, coisa e tal, que a gente tem, que a gente vai alimentando, tem duas coisas. Primeiro, é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Não vai acontecer. Você está se envenenando, é a segunda parte da coisa, e a mais real. Você se envenena com essas coisinhas. Mas a mesma energia que eu desenvolvo para ter ódio, rancor, raiva, ira, é a mesma energia que eu posso desenvolver amor, compreensão, caridade, solidariedade. Ora, se eu cultivo raiva, orgulho, rancor, ódio, essas coisas, o que acontece? Eu afasto de mim pessoas que já descobriram que podem ser melhor a cada dia. Pessoas que podem dizer que vão melhor a cada dia. Mas não são as pessoas que se afastaram de mim. Sou eu que me afasto voluntariamente pelas escolhas que eu faço. Ora, quando nós, ao invés disso, passamos a cultivar essas máximas do ser melhor, do autoconhecimento, do amor, da fraternidade, nós vamos juntando cada vez mais pessoas que também têm esse mesmo cultivo. E aí fica a pergunta, a interrogação. Que tipo de pessoa eu quero para a minha companhia? Porque nós temos exatamente aquilo que nós agregamos. Nós temos exatamente aquilo que nós cultivamos e trouxemos para o nosso lado. O verdadeiro espírita, e aí uma outra máxima, é aquele que não crê na doutrina espírita pelas manifestações. Ora, quantas vezes nós temos, por exemplo, alguém chega na casa mediúnica e na casa espírita, eu vou para a mesa mediúnica, eu tenho que estar na mesa mediúnica, sem preparação, sem conhecimento, sem conhecer daquilo que acontece numa mesa mediúnica, que não acontece nada demais. Nada demais, né? Não é um negócio fechado. Graciado, tão fechado, esse negócio tão secreto. Não tem nada de secreto. Acontece que na mesa mediúnica está quem já compreendeu que é melhor estar apto a auxiliar aquele que está lá no plano espiritual e que pelas escolhas equivocadas que fez ao longo da sua existência, granjeou o milho danificado, o milho com orgulho ao longo da sua existência. Então, o espírita não se preocupa, ou nenhum de nós deveria nos preocupar com as manifestações. Não, eu vou lá no Aveluz porque tem um tratamento médico e eu vou não para lá porque eu vou ser beneficiado. Mas o que eu tenho feito no meu dia a dia para me transformar e chegar ao ponto de dizer, olha, foi muito bom o tratamento que eu recebi, foi maravilhoso, mas hoje eu já estou na condição de poder ofertar a outro o bem que eu recebi. Quando a gente fica só no tratamento e sai naquela porta e a vida volta a ser o que sempre foi, o tratamento aqui foi só perda de tempo para os espíritas, desgaste dos médiuns. Se não lhe serviu, se você não buscou transformar as suas atitudes, infelizmente, você vai voltar a sentir as mesmas dores, vai sentir as mesmas coisas, porque o tratamento foi feito, mas eu não convalesci. Ora, você vai para o hospital e faz uma cirurgia. Então o que o médico determina? Ora, 15 dias de cama sem esforço. Aí você, isso é bobagem, estou bem.
E aí, vamos lá, uma cervejinha aqui, uma praia ali, uma coisa e tal aqui, meu esposo lá, vamos carregar um pezinho ali. Lá foi a cirurgia para o beleléu. A mesma coisa é o tratamento espiritual. Então, quando a gente crê apenas na manifestação e não faz por onde esta manifestação transforme-se em elemento de auto-melhoramento, foi apenas desperdício. Há elementos que a gente precisa ter claro de que é uma outra máxima, é de que a crença no Espiritismo ela só é proveitosa para aquele que pode dizer, hoje, eu já sou capaz de compreender a dor do outro, que eu saí da síndrome do coitadinho, que eu sofro mais do que todo mundo. Quando eu saio disso, eu percebo que o outro também sofre. E que se eu já conseguir compreender, ou já dar passos na direção dessa melhoria, eu também me coloco na posição de servir com amor. Que, como eu disse no início, não há felicidade. E a gente tem buscado felicidade todos os dias. Todos os instantes a gente está buscando felicidade. Muita gente coloca a felicidade, como eu fui para um evento uma vez de professores, e um professor disse que a grande felicidade dele é a Hilux que ele tinha comprado na semana anterior. Né? Coitado, eu fiquei com dó dele. Ocorre que 2 meses depois eu soube que ele teve um acidente, graças a Deus não se machucou muito, só algumas escoriações, mas o carro deu perda total. E foi-se a felicidade para o espaço. Simples assim. A nossa felicidade está em amar e servir. Eis a máxima do Espiritismo. Ame, ame sem medidas, sem ressalvas, sem colocar condicionamentos. Ah não, eu amo fulano de tal, porque fulano de tal é assim, é do meu lado, é da minha família, coisa e tal. Mas assim, primo, a gente ama assim, filho da minha tia, coisa e tal. Cunhado, aí não, cunhado só serve para pedir dinheiro emprestado. Não, esse eu não amo não. Né? E não pagar. Brincadeiras à parte, a grande verdade é que o amor, ele não deve estar restrito ao nosso círculo biológico. O amor ele precisa se expandir a cada vez mais, a cada instante, para outras pessoas que a gente nem conhece. E aí vem uma outra máxima da doutrina espírita chamada de caridade. A caridade, muitas vezes, e nessa perspectiva, quando a gente percebe que o amor se espraia, a prática da caridade é algo fantástico. Quando a gente fala de caridade, na maioria das vezes a gente pensa na caridade material. É a cesta básica, é a sopa, é o pão, é a roupa. Isso é importante? Claro que é. É necessário? Claro que é. Nós temos no Brasil um cara que não temos, né? Ele está na espiritualidade, mas continua sendo brasileiro. Que eu tenho uma admiração, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, na minha profissão anterior a ser professor, radialista, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, chamado Betinho, nosso Betinho de Souza. Né? E ele tem uma frase que é muito interessante: quem tem fome tem pressa. Mas a fome não é só de comida. A fome é de uma série de outros elementos, é de dignidade, é de socialidade. Né? Mas, para nós espíritas, a caridade, ela não pode, não deve ser apenas esta. Esta é importante, mas aí tem um detalhe. Qual a prática da caridade eu tenho proporcionado? Muita gente tem feito a prática da caridade outdoor. É aquela caridade que você vai no supermercado, compra ali 10 cestas básicas, vamos colocar em R$100 cada uma, você teria R$1.000, um custo de R$1.000. Aí você vai ali em Salvador e contrata um trio elétrico daquele da Bahia, do Carnaval Baiano, e vai para uma comunidade carente a plenos pulmões, aos berros, para mostrar o quanto você é caridoso. Na verdade, você está querendo palco, aplausos, está querendo reconhecimento. A verdadeira caridade está contida naquilo que Jesus nos orienta, daí com a direita e que a esquerda não veja. Ora, eu trago sempre esse exemplo, por exemplo, dos nossos irmãos que, cometeram equívocos, cometeram erros,
e, lógico, precisam resgatar estes erros perante a sociedade humana, as leis humanas. Cometeram assassinatos, roubos, tráfico e por aí afora, né? E qual tem sido a postura desta sociedade na qual nós estamos imersos? Tranca na cadeia e joga a chave fora. Tem que ter pena de morte no Brasil, que é para acabar com isso. Bom, os Estados Unidos ainda tem pena de morte, a Indonésia tem pena de morte e nunca acabou com isso. Ou seja, não é algo que funcione. Então, mas a gente gera energias deletérias, pesadas, negativas, que vão alimentar ainda mais a densidade espiritual que aquele irmão que cometeu aquele equívoco está lá encarcerado. Ou seja, se ele já é uma fera, nós potencializamos essa fera ainda mais. Se ao contrário, nós passamos a elevar as nossas preces, que é o elemento mais puro, a conexão mais plena com o nosso Criador, né? Se ao contrário, nós passamos a gerar energias boas, vibrações, para que aquele espírito se transforme, para que seu coração possa mudar de rumo, para que ele possa cair em si, reconhecer seus equívocos e buscar um novo caminho, nós estamos construindo um bem para a gente também. Mas como assim, Costa? Eu nem conheço, nunca nem vi. Mas se eu continuar o odiando, eu sou uma potencial vítima dele quando sair de lá. Se eu passo então a vibrar com amor, vai ser aquela história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um pouquinho de energia hoje, é um pouquinho de energia amanhã, mais um pouquinho depois de amanhã, e aí esse coração vai pouco a pouco se transformando e encontrando um outro norte, uma outra direção. Portanto, a prece é esse elemento de caridade mais puro e mais real, porque você pratica a caridade sem que a outra pessoa nem sequer saiba. Não precisa que a outra pessoa saiba, né? Não há necessidade. Não, eu vou... Ei, fulano, eu vou rezar por você, viu? Vou fazer prece por você, vou fazer oração por você. E você precisa anunciar para quê? Recolhe-te ao teu íntimo e gera as boas energias que possam equilibrar aquela pessoa no seu momento de dificuldade, né? E com isso, mesmo que a pessoa não saiba, ela sente essa energia positiva. É tanto que aquela pessoa de repente encontra com você, né? Alguém que você da rua, né? uma vizinha da rua que está passando por uma dificuldade, e sem você falar nada, você vai lá e faz as suas preces por ela, vibra positivamente por ela, e aí depois fulano, eu me sinto tão bem quando eu estou perto de você. Sabe o que é? É a energia que está ali conectando esses dois corações. E isso foi gerado por quem? Pela vontade, pela atitude de amar sem medidas, sem condicionamentos. Então, a prece é esse ato de orar a Deus, é esse ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Mas, e aí detalhe, não são as palavras bonitas que te fazem chegar a Deus. Muita gente tem a preocupação de, não, vou fazer uma prece aqui, tem que fazer uma prece muito bonita, com palavras muito rebuscadas. Não, porque Deus está nas coisas mais simples. Deus está na simplicidade do nosso coração. Jerônimo Mendonça, conhecido como o Gigante Deitado, né, tem uma música que ele vai dizer que ouve Deus na simplicidade, que sente Deus nas coisas mais simples, no cantar de um pardal. E olha, o pardal é esse pássarozinho sem vergonha, que todo mundo canta, a gente encontra, né? Mas é no canto desse pardal que Jerônimo vai encontrar Deus. Jerônimo vai encontrar Deus, vai sentir Deus naquele irmão que partiu e que retorna. Então, nós compreendemos que o essencial é orar. Não é orar bonito, mas é entregar-se verdadeiramente ao ato de contrição, ao ato de entrega de si próprio, na perspectiva dessa construção do melhor. Porque uma das coisas que a gente precisa compreender
é que aquele que ainda nutre sentimentos de animosidade é aquele que ainda não compreendeu de que a prece ela é libertadora. E uma outra máxima da doutrina espírita é a libertação, é a salvação. Opa! Salvação? Eu fui lá no Aveluz e tinha um cara lá fazendo uma palestra e disse que a doutrina espírita propõe uma salvação. Sim, propõe. Mas que salvação é essa? É a salvação de si mesmo, do inferno em que você cria com as suas escolhas, com as suas atitudes. É a salvação das suas animalidades, das suas imperfeições. É a salvação daquele que começa a se compreender melhor a cada dia. Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar as suas animalidades. E eu gosto muito, Graziano, da palavra domar. Porque as imperfeições, as animalidades, né, o venenozinho, está em nós. Está em nós. E o que Kardec poderia ter dito? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para acabar com as suas imperfeições. Né? Não, ele usa domar. O que é domar? É ter sob controle. É manter controlada as suas imperfeições. E aquilo que você mantém controlado e sem uso, o que acontece? Aos poucos vai se esvaindo. Pelo esforço que você empreende para caminhar numa direção completamente diferente das animalidades que você tanto precisa vencer. Né? Então, com o egoísmo, os homens ainda estão na luta perpétua de si mesmo. E aí, eis os dois cânceres verdadeiros que nós precisamos vencer. E nós precisamos vencer no sentido de que não de uma guerra de faca e espada, mas numa guerra de atitude moral para com o outro. É o egoísmo e o orgulho. Porque no egoísmo eu enxergo apenas em mim mesmo. Digo, alardeio aos quatro ventos que sou filho de Deus, mas não vivo como um filho de Deus. Digo e alardeio aos quatro ventos do mundo de que eu quero o melhor, desde que primeiro o melhor venha para mim. Algo está errado. Quando nós queremos o melhor que seja para todos. Aí nós nos reconhecemos verdadeiramente irmãos. Porque a minha felicidade depende intimamente da felicidade do outro. Se o outro ainda chora, eu não tenho razão para sorrir. Se eu ainda não me doei a ponto suficiente de minorar a dor e as lágrimas do outro. É preciso que cada um de nós nos vejamos e nos reconheçamos no outro. E o outro não precisa ser necessariamente o que está dentro da minha casa, ou dentro do meu círculo sanguíneo, biológico. O outro é qualquer um, que em qualquer momento eu tenha conhecimento das suas dores. Se o outro sofre, não que eu tenha que sofrer, mas que eu me pergunte uma pergunta que é chave. O que eu posso fazer? E ao encontrar a resposta, eu posso fazer tal. Tenhamos a atitude de fazer. Porque não adianta apenas, eu posso fazer isso, mas eu não faço. Né? Aí a gente começa a arrumar desculpa, né? Porque a novela está tão boa mesmo. Não dá para participar tem um pessoal ali que distribui a sopa aos moradores de rua, mas não dá porque é nem no horário da novela. Opa! Mas tem o futebol, rapaz. Domingo à tarde no Aveluz tem palestra lá. Mas tem o Flamengo que vai jogar. E nós vamos esquecendo de que esses elementos da vida cotidiana, hoje com a tecnologia que nós temos, podem ser vivenciados num outro momento. Né? A palestra também pode ser vivenciada num outro momento? Pode. Mas num outro momento eu vou colher essas mesmas energias, estes mesmos eflúvios que vocês estão colhendo aqui agora.
esse mesmo acolhimento amoroso da espiritualidade com cada um de vocês, que está acontecendo agora? É preciso que nós não adiemos mais, não dá mais para adiar a nossa felicidade. É preciso que a gente não adie mais essa construção de felicidade. Não a felicidade que o mundo apresenta, mas a felicidade que Jesus nos mostra que é possível construí-la dia após dia. Todo dia eu tenho oportunidades, porque Deus não me dá, e eu vou, se alguém me disser aqui que sofre, eu vou dizer, você está equivocado. Se alguém me disser aqui que passa por dificuldades, eu vou dizer, você está equivocado. Você está doido, Costa. Né? Comeu pão amanhecido, foi com mofo? Não. É porque sofrimento, aspas, nós temos uma oportunidade. Em cada dor que nós sintamos, nós temos uma oportunidade de aprender alguma coisa. Se você fizer agora um exercício e olhar para um problema que você teve lá atrás, seja ele qual for, aquele problema difícil que você viveu, e você olha para esse mesmo problema hoje, você percebe que você aprendeu algo com ele, e quanto você está mais forte hoje do que estava naquela situação. De que hoje, se aquela situação acontecer, eu já sei como enfrentá-la. Então, não existem problemas, existem dádivas de Deus para que nós possamos aprender dia após dia. Então é preciso que nós auxiliemos a nós mesmos, como nos diz Cassimiro Cunha, quando diz, pedes conforto aos achaques do sentimento enfermiço, contudo, o nosso remédio é coração no serviço. Mostras largo desalento, parado no olhar mortiço, isso, porém, muitas vezes é negação de serviço. Carregas irritações e espinhos de grande ouriço, no entanto, a tranquilidade mora, calma, no serviço. Afirmas que a fé morreu, que todo amor é postiço, entretanto, a fé e o amor vibram, puros, no serviço. Declaras-te ignorante, de espírito agastadiço, mas o estudo aberto a todos é perfeição no serviço. Dizes que nada consegues, que teu chão tudo é movediço. Experimenta avançar de braços dados com o serviço. Conservas desilusões nascidas daquilo ou disso? No entanto, a tristeza inútil é deserção do serviço. Lamentas em solidão, amigos deram sumiço, mas ninguém caminha sós na devoção do serviço. Recorda as lições do mundo, quando a flor é luz e viço, é que a planta não se esquece de se sustentar em serviço. Se o carro estaca de pronto, motor inerte no enguiço, o conserto surge logo, se alguém procura o serviço. Oficina em desgoverno, residência em reboliço, ajustam-se de repente, se há direção no serviço. O espiritismo que abraças, por divino compromisso, é Jesus pedindo à terra mais serviço e mais serviço. Cassimiro Cunha. Então, meus irmãos, é este serviço que todos nós podemos e devemos estar dispostos a vivenciar essas máximas do Espiritismo a cada dia, porque é vivendo este serviço que encontramos a tão sonhada felicidade, a felicidade que não acontece se você não estiver amando em serviço e servindo com muito amor, muita paz, muita gratidão a todos vocês. E aí eu gostaria agora de pedir a todos os trabalhadores da casa que estiverem disponíveis, que possam se somar conosco aqui, né, para que nesse momento nós possamos fazer essa corrente de vibração, né,
de estar no entorno, no derredor, que a gente possa ver essa corrente energética que ampara, que acolhe, que acalma, que serena todas as dores e todos os corações. E te dizemos, Pai querido e amado, gratidão te apresentamos ao Senhor, causa primária de todas as coisas, pela oportunidade recebida de estarmos nesta casa de caminho mais uma vez, recebendo o acolhimento amoroso da espiritualidade, com energias balsamizantes que nos serenam o pensamento, que nos acalmam as dores e que nos transforma um pouco de cada vez, mas em contínuo transformar para melhor. Gratidão, Senhor, por esta casa de caminho, que abre as portas para o amor mais puro e mais pleno, no atendimento a cada coração, muitas vezes enrijecido, endurecido no desconhecimento do amor. Gratidão, Senhor, pela existência que hoje temos, porque temos exatamente a existência da qual necessitamos para sermos um pouco melhores a cada dia. E ainda espíritos imperfeitos que somos todos nós, rogamos, ó Pai, a Tua bênção, a energia que nos equilibra, o Teu amor que nos ampara e que nos acolhe. Rogamos pela serenidade dos nossos pensamentos e pela amorosidade das nossas ações, no trato e na relação com o outro. Seja o outro quem seja, esteja o outro onde esteja. Rogamos ainda, Senhor, que cada um de nós possamos nos autodescobrir trabalhadores firmes na seara de amor e serviço do Teu reino de amor. Trazes até nós, e que nós sejamos capazes de perceber cada instante as oportunidades que nos apresentam de amar e servir sem medidas. Ampara-nos hoje, uma vez mais, e para todo sempre, para toda a imortalidade, e que assim seja.